Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui no programa Encontro de Paz. Nós estamos começando uma nova série de programas Encontro de Paz. É muito bom contar com você nesse que é o primeiro programa. E já para iniciar o programa, eu quero recomendar para você esse livro que é a nossa sugestão, a sugestão do programa Encontro de Paz, o livro Orientação da Criança. Você pode comprá-lo pela internet ou em lojas físicas. Procure pelo Google na CPB ou no site cpb.com.br. O nosso convidado de hoje é o pastor Udolci Zukovski. Ele possui mestrado em teologia. Durante 21 anos ele tem sido líder de jovens, de desbravadores e de aventureiros por várias regiões do Brasil. Hoje ele é líder sul-americano para desbravadores e aventureiros e é pai de 3 jovens. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mídia, né, pastor Udolci? E dos perigos ocultos e não tão ocultos da mídia. Que perigos são esses? Na verdade, os perigos da mídia, assim, a gente já sabe, ou todo mundo já comenta, os perigos normais, né? A questão de vender uma ideia, de dizer que o que é certo é errado, o que é errado é certo. Porque o que você está falando é importante, porque a gente nota que a mídia não é neutra. Ela tem uma ideologia por trás e ela tem o propósito de vender essa ideologia. E ela ensina como qualquer outra, inclusive ensina melhor de qualquer outra. Ela ensina em capítulos, né? Hoje o capítulo que eu vou ensinar para você é sobre isso. Amanhã tem outro capítulo. E tem gente que todos os dias tem os capítulos que vai aprendendo. É a dose do dia. É a dose e não é uma coisa tão boa, né? Os perigos naturais ou mais fáceis de ver, a gente já está meio assim precavido, né? Apesar que alguns mesmo assim não estão. Mas tem alguns perigos ocultos. Uma delas, por exemplo, é a questão de pegar a parte pelo todo. Então a mídia apresenta um assunto de tal maneira que você pensa assim, está todo mundo fazendo isso, eu tenho que fazer também. Está todo mundo comprando essa panela, eu vou ter que comprar também. Está todo mundo comprando esse aparelho de fazer exercício aqui, eu vou comprar também. Ela pega a parte pelo todo, até a notícia. Então se cai um prédio, por exemplo, cai um prédio, fala tanto do prédio que caiu, que a ideia, peraí, e o prédio que eu estou, será que não vai cair também? Quando fala de assassinato, ou o pai assassinou o filho, ou o filho matou o pai, fala tanto daquilo e tudo, e depois aí menciona que um outro filho também matou o pai, a ideia é que está todo mundo matando os pais por aí, né? Bom, isso é com respeito à notícia, mas tem outras coisas que chamam a atenção da gente, que, por exemplo, o menino assiste o filme do herói. Me diga aí se tem algum herói que tem uma família constituída. Tem algum herói que tem família constituída? Né? E tem lá ele, a esposa, os filhos, todos felizes e tal. Quase que todos os heróis, eles são divorciados, eles têm um problema com a ex-esposa, ou tem filhos ou não tem filhos, o herói dorme com uma menina hoje, amanhã outra, etc. Usa de violência para resolver os seus problemas. Exatamente, a justiça própria, então eu vou resolver porque a polícia não resolve, etc. Então são perigos ocultos que estão colocando na mente dos nossos filhos algumas coisas que mudam a realidade. Então ele pensa, eu tenho que resolver. Por exemplo, se ele tem uma injustiça na escola, eu vou resolver igual aquele cara do filme lá resolveu. Agora é interessante que o nosso cérebro aprende por repetição, né? Sim. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, quando eu não escolho para os meus filhos aquilo que vai atingir o cérebro deles, aquilo que o cérebro vai estar em contato, eu estou expondo meu filho a uma variedade de informações que, na maior parte delas, não vão ser boas, né? Exatamente. E tem mais 2 coisas que eu estou pensando. E vão acabar construindo o seu caráter, só para completar. Exatamente. 2 coisas, por exemplo, que eu acho importantes. Uma delas, do perigo oculto. Um dia desse eu assisti um desenho. Um desenho tão comum, tão normal, que toda criança assiste, você já assistiu, já assisti, um desenhozinho lá. O herói desse desenho é o camaradinha, um personagem, que ele fica enganando o tempo todo.
Ele engana, ele é perseguido e tal, e ele engana. Ele mente, ele faz o outro cair numa armadilha, ele mente e tal. Eu me lembro e parece que é uma brincadeira normal, é um desenhozinho. Mas, na verdade, quem está ligado nesse herói aí, no fundo está aprendendo. Eu também, para me sair bem, eu tenho que enganar, eu tenho que mentir, eu tenho que dar o golpe, eu tenho que inventar. Né? Bom, nós não vemos desenhos hoje, né? Mas eu me lembro dos desenhos do nosso tempo. Meu tempo. Então tinha alguns bem inocentes, como por exemplo Pica-Pau Amarelo, Pantera Cor-de-Rosa. Eu não sou desse tempo. Não é desse tempo. Pois é. Parece inocente, né? Parece inocente, mas você vê o espírito de vingança por trás de ambos, né? Sim. Você nunca fica por baixo, você sempre devolve na mesma moeda, você sempre paga o tapa com mais outro tapa. Então, se você tem a cosmovisão bíblica e você quer seguir os ensinos de Cristo, você está enfrentando uma contradição, você está colocando na mente do seu filho uma... E o outro perigo disso, que a gente tem que estar, o perigo oculto, é o perigo da hipnose. Parece que existe alguma coisa que hipnotiza a pessoa. Então, quem foi que ligou o aparelho e ficou lá 1 minuto e desligou e foi embora? Você, não, eu vou mudar o canal para ver. E o outro, o que tem? Ou então eu quero saber o final. Não, está meio ruim aqui, não está bem conforme meus princípios cristãos. Mas logo vai passar essa cena e vai começar uma outra. Mas eu quero ver, será que ele vai morrer no final ou não vai? Então esse perigo da hipnose, entre aspas, né, hipnose, leva muita gente a ficar muito tempo gastando com aquilo que não é pão, né? E como resistir à força do grupo? Realmente o grupo ou a massa ou a mídia ela faz isso, né? Ela faz com que a massa, o grupo, pense uma coisa só. Por exemplo, se há um problema com um jogador de futebol, esse problema é explorado de um jeito pela mídia que toda a população tem quase que a mesma opinião sobre aquele sujeito. Porque ele explorou daquele jeito, né? Agora, a preocupação nossa não é tanto como pais com os nossos filhos isso, mas é o seguinte, é o filho chegar e dizer, pai, eu não posso ir com essa camisa aqui, essa camisa não está na moda. Eu não posso, peraí, pai, todo mundo já assistiu esse filme, como é que eu não assisti? Então a massa, ela não tem a verdade. Quando falo massa, é a população, né? A população em geral, a maioria não tem a verdade, porque a gente vê que a maioria faz a guerra, a maioria faz um movimento, quem sabe até no começo legal, o movimento contra uma injustiça, mas daqui a pouco aquilo vira em pura violência. Então a maioria não tem a verdade. A Bíblia diz de que a minoria é que tem a verdade, é o remanescente, é o resto, é as pessoas. Porque veja, como todos são pecadores, eu não posso confiar que todos estão certos. Então a mídia faz muito desse negócio. Dá a entender, espera aí, eu sou um peixe fora d'água, porque está todo mundo fazendo isso, está todo mundo assistindo isso, está todo mundo pensando assim. Agora, pastor Dulce, como os pais podem ajudar os filhos a controlar o tempo gasto nas mídias? Como, por exemplo, você fazer isso na casa com os filhos? Vocês tiveram 3 filhos em casa. Eu tive o privilégio, eu não tenho hoje ninguém em casa, porque os 3, um é casado, a outra está quase formando na faculdade, a outra está no ensino médio, no internato, mas a gente tem um costume em casa, que eu já desde bastante tempo. Qual é o costume? Eu vi que, eu gosto de televisão, por exemplo, eu gosto de televisão. E a gente perde um tempo, e depois se passou lá 1 hora, 2 horas, o que seja, 1h30 ou meia hora, sim, mas e o que lucrou com isso? Não lucrou nada. Se eu posso perder 1 ou 2, 3 horas na televisão, imagina os filhos. Então, o que nós fizemos e que a gente faz 1, 2 ou 3 vezes por ano, são as férias do barulho. A gente chama de férias do barulho. O que é férias do barulho? A gente toma uma decisão em família. Olha, essa semana vamos fazer férias do barulho. Férias do barulho é a gente desligar dessas coisas. 1 semana para desligar dessas coisas. Então é um desafio de família, não é um desafio que eu imponho para eles, né? A gente conversa e diz, geralmente eu faço isso até em semana de oração. Enquanto eu estou em semana de oração, se eu estou fora, eles fazem em casa, né? Quando estavam em casa. 1 semana, uma conversa com eles 1 semana, mas 1 semana sem desenho, 1 semana sem jornal, 1 semana sem assistir lá um filmezinho, alguma coisa assim, 1 semana sem ficar navegando na internet, navegando. A gente descobre como isso tem roubado o nosso tempo. E o que vocês faziam, porque os filhos não estão mais, o que vocês faziam em casa
para ocupar esse tempo vago deixado pela ausência da televisão, da internet, de rádio. Aí vale da criatividade dos pais, né, para ver a situação ou até a idade dos filhos, né. Eu lembro que algumas vezes a gente pegava a bicicleta e ia dar volta. A bicicleta às vezes estava parada lá 1 mês, 2 meses, né. Vamos dar uma volta, vamos dar um passeio, né. Ou às vezes a gente ia para algum lugar, ia no final da tarde, eu chegava em casa. Normalmente o que faz quando chega em casa? Chega em casa, vamos ligar a televisão para saber o que está acontecendo. Né? Só que chegava em casa, vamos então lá no Parque do Barigui, no caso em Curitiba, né? Vamos lá dar um passeio num lugar, ou então aproveitar, vamos levar os filhos para fazer as compras que precisa fazer do mercado, leva junto, né? E o culto fica também mais folgado, porque eu tenho mais tempo para o culto. Mas que coisa maravilhosa. Porque aí a gente, inclusive, muitas conversas boas saíram desse tempo, assim, peraí, a gente já que não vai assistir mesmo e tal, pai, como é que é aquele negócio mesmo da volta de Jesus, como é que é e tal, e aí aquela conversa vai mais livremente, né? Agora, no tempo que não é férias do barulho, no tempo normal, em que vocês estão abertos a algum contato com a mídia, você acha que seria interessante os pais colocarem algum tipo de limite quanto ao horário, quanto a programas, ter algum limite em casa? Essa é a melhor coisa para a gente fazer no final de férias do barulho. Então, se fica uma semana sem... por exemplo, eu não vou morrer por ficar uma semana sem notícia. Agora, não vou morrer, só antes de você completar, essas férias do barulho, talvez você que está ouvindo a gente, deveria apresentar para os filhos não como um castigo, mas como um privilégio. E aí usar esse tempo para estar junto com os filhos, tornar uma celebração em família, né? Exatamente. Não uma negação, uma tristeza, algo bem positivo. Se for simplesmente para desligar e deixar desligado, realmente fica aí, e aí, o que a gente faz aqui? E por que isso? Quer dizer, o que eu fiz de errado, né? Na verdade, nessa semana, algumas coisas podem ajudar. Primeiro, usar a criatividade para algumas atividades fora de casa, sair de casa. Ficar lá em casa, sai de casa. Sai, vai para um lugar, visita alguém, vai na casa de alguém, vai na natureza, vai num parque, vai andar de bicicleta, ou então, como algumas vezes a gente fazia, a gente colocava na mesa, pegava um joguinho. Sabe aqueles joguinhos que às vezes ficam lá guardados? Vamos jogar aquele joguinho e tal, e aí passava ali um bom tempo com isso, né? Então é de maneira positiva. A outra coisa é a comida. Então, normalmente a comida às vezes é meio rápida, ou então vamos comer tudo na frente da televisão, comendo lá e vendo, né? Aí é óbvio que a comida, você já faz uma comida diferente, né? Então, essa noite vamos fazer uma comida que eles gostam, uma coisa assim. Essas coisas são para fazer um câmbio, ou uma troca, ou uma mudança na atividade. E quando chega no final do Férias do Barulho, aí sim, terminou a semana, aí é aquela conversa com os filhos. Vamos escolher aqui, então, que horários a gente pode aproveitar melhor? Vamos ver quanto tempo. Eles ajudam mesmo na escolha, né? Então, a criança, o menino, o adolescente, ele começa a ver, não, realmente a gente está gastando muito tempo, vamos diminuir então, vamos só escolher esse horário, etc., né? Bom, pastor Doci, a gente quer agradecer muito a você por ter estado com a gente nesse programa e abrir essa discussão que agora vai continuar com os pais. Você pode baixar o PowerPoint com as perguntas para discussão em www.adventistas.org/família/encontro de pais. Você encontra isso aí na sua tela. Pastor Doci, obrigado mais uma vez. Obrigado você pela sua presença no Encontro de Pais. Que Deus abençoe os seus filhos e a sua família. Até o nosso próximo encontro.